Não era nada comum para os soldados em plena Segunda Guerra Mundial serem enviados para salvar um único indivíduo, ainda que aliado, ao invés de matarem nazistas ou avançarem sobre algum território. Mas essa era uma ocasião especial, e uma missão inesquecível para o Capitão Miller e seus homens desde a concepção. Provavelmente, a tarefa seria menos controversa entre os designados pelo capitão a seguirem com ele, caso soubessem onde estava Ryan e principalmente se estava vivo. A ideia de resgatá-lo nasceu como uma forma de consolar uma mãe que já havia perdido 3 filhos e poupá-la de mais sofrimento. Aliás, a relação de mãe e filho no filme, apesar de não ser largamente explorada, é pertinente porque observamos, por exemplo, um soldado que é capaz de matar diversos homens para defender seu país, se emocionar ao recordar de momentos triviais, que não consegue explicar, e sentir-se fragilizado ao lembrar de sua mãe e da falta que sente dela. Claro que não é porque são soldados que eles se tornam imunes a sentimentos, mas não deixa de ser curioso observar homens que presenciaram ou foram os responsáveis por cenas tão cruéis e viscerais, demonstrando emoções primitivamente humanas, ao feridos clamarem por sua mãe, num ato de total desespero e ânsia pela segurança que o amor materno proporciona. Diante de todos os horrores que acontecem na guerra, talvez a saudade e a incerteza de saberem se vão conseguir ou não ir para casa sejam os sentimentos mais devastadores. É triste, por exemplo, a cena em que diversas datilógrafas trabalham incessantemente para escrever todas as cartas às dezenas de famílias de soldados mortos. É uma produção em massa de mensagens de consolo, o que poderia ser contraditório visto que sem personalização perde-se a sensibilidade. Porém, o comprometimento das mulheres com as palavras e a rapidez com que digitam, ainda que suas expressões revelem certa indiferença diante do trabalho burocrático, também demonstra compaixão. Imagina-se que a fé e a misericórdia deveriam andar juntas. Afinal, o que praticamente toda religião ocidental prega é ser bondoso para conseguir uma recompensa, ir para o paraíso ou ser poupado do sofrimento eterno. Mas o que normalmente acontece na prática é bem diferente. E o filme faz questão de ressaltar como esses dois elementos estão quase sempre distantes um do outro na guerra. Com exceção do caso Uthan, soldado que aparenta ser o único a prezar por ambas as coisas simultaneamente. Por exemplo, no início do filme, vemos que um posto inimigo é cercado e incendiado. Vendo a cena, um dos soldados grita para não atirarem, mas para deixá-los queimar como forma de tortura. Contudo, é comum testemunharmos os soldados orando e proferindo palavras de fé, buscando o próprio conforto enquanto apontam suas armas para soldados inimigos. Ninguém pede perdão ou compreensão de seus atos, mas a habilidade necessária para não errarem e conseguir matar outro homem. Isso revela o que a guerra é capaz de fazer. Ao mesmo tempo que desperta e reforça a crença dos homens como único refúgio e consolo, por vezes não os permite sentir misericórdia pelo próximo. Em dado momento, vemos Miller refletindo sobre como ele justifica uma morte sob seu comando. A explicação é que alguns poucos sempre morrem para que seja possível salvar a vida de tantos outros. Em sua percepção, o saldo era sempre positivo. Encarar dessa forma era o que lhe proporcionava um certo conforto, pois não precisava se sentir totalmente responsável pelas mortes, ou que, pelo menos, elas tinham valido a pena. O problema é que essa missão só lhe possibilitava salvar uma vida, o que faz os soldados sob seu comando imediatamente questionarem a lógica por trás de arriscar a vida de 8 combatentes para salvar a de 1. Para Miller, cumprir suas missões era estar mais perto de voltar para casa. Como superior, ele permaneceu obediente às suas ordens, mas também com suas dúvidas. Afinal, ele estava arriscando a vida de amigos e pessoas com quem compartilhava algum afeto para salvar um completo estranho. Ao longo da exibição, de uma forma ou de outra, verbalizando ou expressando, os personagens vão se questionando cada vez mais se aquela missão fazia sentido. E nós, como espectadores, diante de um filme longo e por vezes pesado, também criamos uma enorme expectativa sobre a identidade do soldado e se compensaria todo o esforço para mandá-lo para casa. Porém, apesar de vermos que Ryan era um homem honrado, valente, disposto a dar a vida no campo de batalha e preferir não abandonar seus irmãos de guerra, mesmo abalado com a morte de seus verdadeiros irmãos, não há uma chance real de Ryan provar que merecia todo aquele sangue derramado por sua causa. Miller não recebe um agradecimento e nem a garantia do jovem soldado de que faria valer a pena a chance recebida, e sim visitas ao seu túmulo, daquele em que pôs as suas esperanças de voltar para sua esposa, mas que para isso precisava estar disposto a se sacrificar. Porém, o capitão definitivamente não morreu em vão. Por isso, seu último pedido foi que Ryan vivesse uma vida digna, aproveitasse a oportunidade que lhe foi conseguida. Infelizmente, tudo o que temos são suas palavras. Não nos foi revelado o que ele fez após a guerra e suas realizações.
Porém, o antigo soldado, já em idade avançada, estava acompanhado de sua família, pessoas que claramente gostavam dele, e pode ser pouco, mas é uma maneira de mostrar que ele buscou honrar a vida daqueles que se dedicaram a salvá-lo. 2 soldados morreram antes do grupo encontrar Ryan na ponte em que estava. O primeiro, Caparzo, levou um tiro que culminou em sua morte, ao ter se compadecido com uma garotinha e desejado levá-la a um lugar seguro. Já o Wade, pouco tempo antes de morrer, havia contado uma história triste sobre a relação que tinha com a sua mãe. Como ela trabalhava à noite, eles só podiam conversar quando ela chegava em casa. O soldado conta que tentava ficar acordado para falar com ela, mas rapidamente pegava no sono. Porém, às vezes, ela chegava mais cedo e ele, mesmo acordado, fingia estar dormindo. Ele diz que não sabia o motivo pelo qual fazia isso. Estar em um lugar desconhecido, obviamente desprotegido que poderia ser palco da sua morte a qualquer momento, fazia Wade desejar mais do que nunca estar em casa, em um lugar seguro com sua mãe. O desespero contido o fez se arrepender de não ter conversado o máximo possível com ela quando teve a chance. Assim, na cena em que é ferido e morto por soldados alemães, Wade pede agonizando por sua mãe e para voltar para casa. O mais triste é que ele não teria a chance de consertar o que ele considerava erros do passado. Com a morte de Caparzo e principalmente da de Wade, as expectativas com Ryan aumentam mais ainda. A missão, que já era controversa antes, podia ser apenas mais uma tarefa de guerra a se cumprir, mas as perdas que essa busca estava ocasionando deixam as tensões à flor da pele. E um detalhe que ilustra a constante dificuldade de encontrar o soldado acontece quando o Capitão Miller tenta conversar com um sujeito que poderia saber o paradeiro de Ryan, mas que havia tido uma granada estourada perto do seu ouvido, fazendo-o ficar parcialmente surdo. Trata-se de uma espécie de metáfora para mostrar que, em todos os sentidos, haveria um empecilho para o cumprimento daquela missão. Inclusive, quando o momento que esperamos por cerca de 1 hora e 45 minutos de filme chega, a apresentação do personagem para um espectador desatento pode facilmente passar batida, até porque nem cria-se alarde com seu encontro. Ele é o segundo a se apresentar justamente para o público não ficar empolgado, assim como o capitão não fica. Desde o princípio, vemos que essa é uma missão ingrata, que não deixa nenhum dos envolvidos satisfeito. Pelo contrário. Para piorar, nem mesmo Ryan queria ser resgatado. Este não aceita ser levado porque não acha justo ser privado da guerra, sendo que seus companheiros lutaram tanto quanto ele. O personagem defende a ideia de que naquela circunstância, todas as vidas possuem o mesmo valor. Todas são iguais, independente da quantidade de familiares que um soldado perdeu. Miller foi levado às últimas consequências para cumprir aquela missão. Foi fiel às ordens dadas, pois mesmo que não pudesse resgatar o soldado que precisava trazer de volta, ele decidiu permanecer próximo, a fim de garantir o sucesso daquilo que lhe for incumbido. Ryan não fazia ideia do que isso representava para ele, e nem Miller. Ficar na ponte era a forma do soldado demonstrar lealdade aos seus colegas e, teoricamente, à sua pátria, mas ao mesmo tempo estava deliberadamente desobedecendo o capitão, que tinha ordens claras do alto escalão de resgatá-lo. A decisão de Ryan de negar inicialmente o resgate pode ser encarada como nobre e admirável, talvez até previsível. Porém, fez com que ele automaticamente ficasse em dívida com os homens que arriscaram e alguns que perderam as próprias vidas para encontrarem-no. Até porque é nítido que sua unidade não seria páreo para a invasão dos alemães naquela ponte. Graças à presença de Miller e de seus soldados, o grupo conseguiu segurar os inimigos tempo bastante para o reforço aéreo aparecer. É importante deixar claro que salvar Ryan era a prioridade e Miller ainda tinha compaixão suficiente para entender o propósito da missão, diferente de Raben, que se queixava o tempo todo. Contudo, o capitão não age proativamente e nem por impulsos altruístas, mas sim porque, como soldado, não tinha escolha. Pode soar deveras insensível, porém, o resgate do soldado Ryan devia ser encarado mais como uma missão do que um ato de piedade para com o soldado e sua mãe. Além do mais, é difícil haver algum tipo de envolvimento emocional durante a guerra. As relações são naturalmente mais frias porque os horrores são constantes. E mesmo quando existe amizade e uma das partes acaba sendo morta, não há tempo para se lamentar. Como vemos em diversas passagens do filme, os personagens até ficam abatidos ou com raiva pelo óbito de um colega, mas a guerra não para por causa disso. Provavelmente, Ryan não inventou a cura de uma doença ou a lâmpada eterna, mas com certeza nunca mais foi o mesmo e indiscutivelmente era grato. Mas a gratidão vinha junto de uma necessidade angustiante de retribuição que, por razões óbvias, era impraticável.
Com a morte de Miller, a única forma de Ryan agradecê-lo era tentando cumprir a última ordem dada pelo capitão, que era fazer com que tudo aquilo que vivenciaram valesse a pena. A continência que o ex-soldado bate diante do túmulo é importante por simbolizar que a missão havia terminado, referência ao fim de sua vida. Como um soldado, Ryan presumivelmente fez de tudo para ser um bom homem e honrar o sacrifício de seus colegas. Ele não sabe se foi bem sucedido, mas ele tentou. Isso já é o suficiente para considerar que o resgate do soldado Ryan não foi em vão. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.